Hoje a gente vai mergulhar num projeto de arquitetura que é, ao mesmo tempo, fascinante e, por que não, misterioso. Mas vamos decodificar o projeto do tabernáculo, seguindo o manual de instruções detalhado que está lá no livro do Êxodo. Pois é, o texto nos joga um desafio de engenharia incrível. Pensa só, como é que se constrói um santuário que precisa ser sagrado, super ornamentado e ainda por cima totalmente portátil. E tudo isso no meio do deserto. Para entender como isso era possível, a gente vai seguir o passo a passo exatamente como o projeto descreve. Vamos montar essa estrutura de dentro para fora. E aqui já tem a primeira coisa curiosa. Normalmente, uma construção começa pelo alicerce, certo? Pela base. Mas aqui não. O projeto parte do coração da estrutura, da camada mais interna e mais rica em detalhes. Mas antes de mais nada, vamos combinar a unidade de medida. A base para tudo aqui é o côvado. Para ter uma ideia, um côvado é mais ou menos a distância do cotovelo até a ponta do dedo do meio, cerca de 45 centímetros. E olha só o nível de detalhe que o texto traz. Não é só faça uma cortina. Não, é o tipo de linho, as cores exatas dos fios, o desenho de querubins que deveria ser tecido nela e as dimensões precisas de cada uma das 10 peças. Agora, imagina a cena. 50 pequenos colchetes de ouro, um por um, sendo usados para unir essas 10 cortinas em duas grandes peças e depois em uma só. Era um trabalho de uma precisão absurda para criar uma cobertura única e sem emendas aparentes. Ok, a parte mais delicada e interna está projetada. Mas isso tudo ficava no meio do deserto. Precisava de muita proteção. É aí que entram a tenda externa e as várias outras camadas de cobertura. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, uma espécie de hierarquia dos materiais. O que está mais para dentro, mais perto do sagrado, usa linho fino e ouro. Já a camada de fora, que é funcional, usa pelo de cabra e bronze. Cada material com um propósito bem definido. E não parava por aí. Para aguentar o sol, a chuva e a areia do deserto, por cima da tenda de pelos de cabra, viam mais duas camadas. Uma de peles de carneiro tingidas de vermelho e, por último, uma cobertura de couro super resistente. Certo, já temos todos os tecidos, todas as coberturas. Mas elas não podiam ficar flutuando, né? Agora a gente precisa do esqueleto para sustentar tudo isso. A estrutura principal era formada por 48 tábuas de madeira de acácia, todas na vertical. Eram 20 tábuas de um lado, 20 do outro e 8 tábuas nos fundos para fechar a estrutura. E qual era a fundação disso tudo? Não era cimento, não. Era prata maciça. Cada uma daquelas tábuas, que já eram cobertas de ouro, se encaixava perfeitamente em duas bases pesadíssimas de prata. Isso dava uma estabilidade incrível para a estrutura toda. E para garantir que essas paredes todas não iam desmontar, 5 grandes varas, também cobertas de ouro, passavam por dentro de argolas e basicamente amarravam a estrutura inteira. Era o que transformava as tábuas individuais numa parede sólida. Ok, então agora que a gente já conhece todas as peças desse quebra-cabeça, vamos ver como é que tudo isso se encaixava na prática. Primeiro, era hora de levantar o esqueleto. As bases de prata eram posicionadas no chão, as tábuas eram encaixadas uma a uma, e aí as travessas entravam em cena para travar tudo no lugar. E pronto, a estrutura dourada estava de pé. Com o esqueleto montado, começava o processo de vestir o tabernáculo, de dentro para fora. A primeira a ser estendida era aquela cortina linda de linho. Por cima dela, a tenda de pelos de cabra, depois as peles de carneiro e, por fim, a cobertura de couro para proteger tudo. A estrutura está montada, está coberta, mas ainda falta uma última peça. E essa é uma peça fundamental que define todo o propósito do lugar. Essa peça era um véu, mas não um véu qualquer. Era uma cortina tão ornamentada quanto a cobertura interna e ela ficava pendurada do lado de dentro, sustentada por 4 colunas de madeira revestidas de ouro. E a função dele era muito clara. O texto diz exatamente assim: "E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo." Ou seja, ele criava uma divisão física e simbólica ali dentro. E essa divisão era muito prática. Ela determinava onde cada objeto ficaria. Fora do véu ficavam a mesa e o candelabro. Mas atrás do véu, no lugar mais reservado, ficava o item mais sagrado de todos, a Arca do Testemunho. E depois de montar essa estrutura inteira, peça por peça, a gente fica com uma pergunta, né? O que é isso, afinal? É um manual de instruções literal vindo dos céus? Ou é uma grande e complexa obra de arte cheia de simbolismo? Ou, quem sabe, as duas coisas ao mesmo tempo? A genialidade do projeto talvez esteja justamente aí.